Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Hoje nós vamos falar de futebol no esporte. Olha que beleza. Vai com determinação. E hoje eu tive muitas dúvidas sobre qual é o terno que eu ia usar. Eu pensei nesse aqui, né? Pensei nesse aqui, homenagem do Santos à África. Pensei nesse daqui, do goleiro, tem até meu nome atrás, olha que bacana. Pensei nesse outro aqui, olha que lindo, olha que azul lindo. Ou esse aqui, olha que maravilhoso, mas aí como eu vou entrevistar a Anitta sobre mulheres no esporte, né? Vamos botar outra música aqui maravilhosa. Isso sim. Como eu vou entrevistar a Anitta sobre mulheres do esporte, nada melhor do que usar essa camisa do Santos em homenagem. Aí, o Santos é um novo campeão. Não vai ser sobre o Santos, mas deveria. Olha que beleza. Claro. Vamos falar sobre mulheres e esporte, mas não dá para deixar de tocar o hino do Santos. Olha aí, vamos botar mais um hino do Santos. Olha que lindo. Enquanto esperamos a Anitta. Doutora Márcia, chegou a Anitta, embalada pelo hino do Alvinegro da Vila Belmiro. Chegou. Pronto. Ela é super smart, né? Já resolveu o nosso problema aqui. Anitta Freiman, cadê você? Cadê? Ó, também tô trajada, vim trajada. É homenagem a você isso aqui. Que bom! Hã? Anitta Freiman, olha, a Anitta é uma tremenda jornalista. Ela é mestra em comunicação social, não sabia, comentarista de futebol, e eu vou confessar que eu não perco um programa dela do Café com a Anitta. Eu não posso dizer que às 9h30 da manhã, porque esse é o horário que eu estou no hospital, não deveria estar assistindo a Anitta. Então eu chego à noite e assisto. Né? Então, eu fico muito orgulhoso de você aceitar, viu? Você é uma jornalista brilhante, brava, mulher brava, vocês precisam ver quando piso no calo dela, e torcedora do Glorioso, do Fabuloso, do Monumental. Anitta, obrigado por você aceitar o meu convite. Deixa eu botar a cabeça aqui que a careca aparece. Professor Taki, muito obrigada pelo convite. Espero que todo mundo esteja me ouvindo bem, que eu estou com o fone. Espero que o áudio esteja bom. É um prazer conversar com você. Sair um pouco, né, da minha zona de conforto, que é o café todos os dias de manhã, mas também acho que acabou calhando de ser um dia muito oportuno para falar sobre o assunto que a gente vai conversar. Um pouco pela alegria, né, que nós dois estamos vivenciando, mas também pelos últimos acontecimentos do noticiário do próprio Santos. Ó, a Nájila, que eu também sigo, entrou. Nájila, me segue, Nájila, que eu não perco um programa seu também. Cadê o Didio? Didio para você entrar também. Ah, olha, Anitta, nós estamos com um problema. Antes de você entrar, eu recebi aqui o laudo de uma psicóloga muito conhecida, não sei se você conhece, Raquel Freiman, dizendo que você está uma verdadeira mulher à beira de um ataque de nervos. Né? Você comunicou comigo hoje. A mãe dela, Yara, estudou comigo no colégio, Fiquei então a Raquel sabendo hoje. dessa. Hã? Fiquei sabendo dessa. Ela me Ah, contou mas no fim de eu. semana. Então não foi surpresa, porque eu falei para ela, não conta. Ó, deixa eu botar aqui, não é igual do Vitor Hugo, não é bonitão Ó, como do Vitor Hugo. eu também tô. A gente tá tudo combinando. Não importa o que acontecer domingo, nós estamos a alma lavada. Mas vamos. Olha, a primeira pergunta que eu sempre faço é o seguinte: conta um pouco da sua trajetória. Eu sei que você
Você tem uma formação no Chile? Como é que você foi parar no esporte? Conta um pouco para as pessoas te conhecerem, Anitta. Bom, eu sou daquelas pessoas que sempre soube o que queria fazer da vida, né? Desde pequena. Minha mãe é jornalista, meu pai é médico psiquiatra também, É por mesmo? acaso. Como É mesmo, é que chama seu pai? doutor Isaac Frei. Ah, já sei. Já É, então, sei. meu pai também é psiquiatra, então eu estou muito familiarizada com esse mundo. E a minha mãe é jornalista e eu sempre quis ser jornalista, sempre fui uma pessoa muito comunicativa, então sempre tive essa veia dentro de mim. Nunca quis ir para o lado da medicina, para a tristeza do meu pai, mas pelo menos como ele, por causa dele, eu sou santista. E quando eu entrei na faculdade, eu já estava bem próxima do esporte, assim, acho que o grande. Sempre fui muito torcedora do Santos, acho que eu tenho que contar as histórias juntas, né? Eu tenho, como você citou, tenho a minha irmã, que é São Paulina, a minha mãe é São Paulina também, e eu tenho meu pai, que é Santista, e o meu irmão, que é Santista também. Então, eu ficava, quando eu era pequenininha, eu tinha, sei lá, 6 anos, eu ficava nessa de, como é que eu vou torcer para o Santos, igual o meu pai, se as mulheres da família torcem para o São Paulo? Na cabeça de criança. Só que aí, em 2002, naquele jogo que você vai lembrar muito bem, que o Santos vai ao Morumbi e perde de 3-2 para o São Paulo, mas o Diego faz aquele gol e sobe no símbolo de São Paulo, acho que é um dos jogos mais icônicos daquela campanha, apesar da Que derrota. fomos Eu campeões, né? Fomos campeões daquele ano. Exato, saímos da fila, né? Aquele ano tão Aham. importante para o Santista. Aquele dia eu virei para o meu pai e falei, pai, eu sou Santista. Aquele dia eu percebi que eu tinha nascido para ser Santista. E, bom, sempre soube que eu queria ser jornalista, e na faculdade fui achando que eu queria ser jornalista esportiva. Só que o meu primeiro estágio, né, foi no jornalismo esportivo, mas acabei me frustrando um pouco com a experiência e me afastei e decidi que queria trabalhar com política. E aí eu passei por algumas redações, trabalhei 2 anos na Rádio Globo e na CBN, que foi onde eu consegui trabalhar mais com política, que eu sempre gostei muito. E aí eu fui morar no Chile, porque o meu marido recebeu uma proposta para ir trabalhar no Chile, a gente achou que a gente queria ter essa experiência de morar fora, e lá eu fiz um mestrado em comunicação política na Universidade do Chile, mas antes de eu ir para o Chile, em 2019, quando Jorge Sampaoli era o treinador do Santos, eu escrevi um texto falando que o Sampaoli tinha levado meu pai de volta para o estádio. Meu pai estava um pouco desanimado dessa vida de estádio, porque, querendo ou não, é cansativo, né? Especialmente para quem mora na capital, para descer para Santos e tudo mais. Mas o Sampaoli fazia esse time do Santos jogar um futebol tão interessante, tão vistoso, que o meu pai voltou a ter vontade de ir ao estádio comigo. E aí esse texto viralizou e alguns canais começaram a entrar em contato comigo para eu participar, etc. E aí foi assim que eu cheguei ao Diário do Peixe. E aí o Giovanni Martinelli me ofereceu uma coluna lá, né? E eu tinha essa coluna. Depois evoluiu para as lives, uma vez por semana, que a gente fazia junto, às sextas-feiras, na pandemia. A gente fazia toda sexta-feira, eu, ele, o Christian Macabre e a Isabel Nascimento. Também criei o meu podcast com a Isabel Nascimento, que hoje já a gente não faz mais, mas assim a gente ficou amiga. E aí eu comecei a ir mais para esse lado, de forma independente, sempre mantendo meu trabalho fixo, mais voltado para esse mundo da política e de uma forma lateral no futebol. E hoje em dia eu misturo aí as duas coisas e faço as duas coisas da minha vida. Muito do que você fala, então, está explicado por esse background político, porque você tem uma postura admirável, que é muito minha também, dentro de um espectro progressista. Aliás, quem está te assistindo aí é um jornalista também, grande escritor, Oswaldo, outro lado da notícia, Oswaldo Bertolino, tem vários livros sobre a esquerda, biografias, e está aí. O Lorenzato está te assistindo também. Então, me diz uma coisa: tem algum inconveniente, eu tenho algum esporte inconveniente para ser praticado por mulheres? Quer dizer, eu sei que você é corredor, eu vejo de vez em quando você com a medalha ali. Então. Fiquei pensando, jiu-jitsu, esporte de luta, esporte... tem algum esporte que você diz assim, não, esse não é legal para mulher?
Olha, eu acho que alguns esportes requerem eventualmente uma adaptação, né? A gente tem alguns esportes que isso é natural. No basquete, a cesta acaba ficando numa altura diferente, é feita para ser modulado. Mas eu acho que todos os esportes podem ser praticados para todas as pessoas. A gente pode apenas não partir do princípio que o esporte é feito para homens, né? Então eu acho que a adaptação ao gênero ela é natural. A gente pode falar que o basquete para homens pode ser ajustado com uma cesta mais alta. Eu acho que para as mulheres. Talvez eu diria isso. Olha, eu estava vendo uma estatística que para entrevistar você, que é uma expert, eu estava vendo que dos Jogos Olímpicos de Atenas de 2004 até Tóquio 2021, a representatividade feminina da delegação brasileira cresceu 400%. Você está vendo isso mesmo? Quer dizer, as mulheres têm se afirmado como grandes esportistas em vários esportes. Eu tenho certeza que sim. Eu vejo que cada vez a gente tem mais mulheres como protagonistas. Recentemente, por exemplo, eu passei a acompanhar bastante tênis. Eu nunca assisti tênis, não tenho nenhuma relação com tênis, mas eu comecei a me aproximar porque eu comecei a ver mulheres incríveis que estavam se destacando no tênis brasileiro. A gente tem a Beatriz Haddad Maia, a gente tem a Luiz Stefani, a Laura Pigossi, né? Tudo começou ali com aquela medalha de bronze que a Laura e a Luísa ganharam nos últimos Jogos Olímpicos. Então, estou citando só um esporte que, apesar da Maria Esther Bueno, a gente sempre teve como Isso. referência mais o Guga. Né? A gente sempre olhou o Guga como esse ícone do tênis brasileiro e hoje o tênis brasileiro ele está muito bem representado por mulheres. Eu acho que isso é muito interessante. O tênis também é esporte olímpico. Acho que dentro do esporte olímpico a gente tem nomes que estão aparecendo cada vez mais, como a Ana Marcela, né, a nadadora da maratona aquática, é um nome que chama muito atenção. As meninas da ginástica, né? A ginástica também cresceu muito. Então, eu acho que a gente está vendo cada vez as mulheres se destacando mais, ganhando mais espaço também na imprensa, né? Que a imprensa ela tem um papel fundamental nisso, em destacar o trabalho dessas mulheres. E é assim, pelo reconhecimento, pelas matérias, pela repercussão pública, que vão ganhando também mais patrocínio, melhores condições de treinamento. Então, eu acho que sim, é muito notável esse crescimento das mulheres como protagonistas do esporte em geral. Você me ensinou agora que tem umas tenistas brasileiras muito boas que valem a pena ser seguidas. Eu estou no tempo da Marister Bueno ainda, né? E acho que a gente assistia, minha geração, assistia vôlei, assistia basquete, onde o vôlei tinha uma predominância feminina grande, mas agora não dá mais, né? São todos os esportes. Eu Eu tô... acho que é isso. A gente tem também muitas mulheres, a Bia Ferreira no boxe, né? A gente sabe que as lutas, elas são muito levadas como essa característica masculina, mas a gente tem também a Maíra no judô, tem muitas atletas que a gente pode ir destacando e que, para mim, são pessoas a serem observadas nesses Jogos Olímpicos. Ó, judô não sabia. Agora, eu tenho um preconceito, eu vou dizer para você, com um negócio que eu não acho que é esporte. Como é que chama aquele negócio que bate, todo mundo bate, UFC? Chama UFC esse negócio? UFC. Meu Deus, aquilo é palco de gladiador romano. Aquilo não é Eu não esporte, desculpa. consumo também, vou Ah, ser sincera, não é algo que eu consumo. Mas tem mulheres também, né? bem, eu estou deixando as pessoas aparecerem aqui caso alguém queira te fazer pergunta, senão eu vou tirar do teu rosto daqui a pouco. Dou mais um tempinho para as pessoas falarem. Bom, vamos falar. Você é corredora. Como é que é essa história? Essa história é o seguinte: eu fui fazer um intercâmbio, morei um ano fora e eu sempre fui uma pessoa muito magra. E quando eu fui, eu engordei bastante. Não quer dizer que eu virei uma pessoa gorda, mas eu engordei e eu não sabia o que fazer para voltar a ser quem eu era antes, né? Para ter o corpo que eu tinha antes. E aí a minha mãe estava correndo quando eu voltei. E aí ela falou: "Ah, vamos correr". Meu pai falou: "Vai correr". E eu comecei a correr, isso foi em 2014, então faz 10 anos já que eu corro. Mas, na verdade, o que aconteceu não tem mais nada a ver com uma questão de estética,
correr para mim é um momento sagrado, assim, eu, por exemplo, sou uma pessoa muito viciada em celular, não tenho nenhum orgulho disso, mas a corrida é um momento que eu não mexo no celular, a corrida é um momento em que eu consigo, eu faço corrida, eu não ouço nada, as pessoas falam, você ouve música? Ou eu ouço podcast ou eu não ouço nada, então eu consigo me conectar comigo mesma, e também eu tenho algumas características pessoais que elas tornam a corrida um esporte muito interessante, então eu sou uma pessoa muito disciplinada, e na corrida, para você melhorar, o que tem de mais importante é a disciplina, a constância no treino. Então, eu consegui evoluindo muito. Eu acho que a corrida é um dos poucos, é um esporte que tem um aspecto muito escasso na vida, que é a justiça. Quanto mais você treina, melhor você fica. E isso não tem muito segredo. Se você treinar, você vai melhorar. Você pode não ser o melhor, mas você vai ser melhor do que você era. Então, eu acho que tem certos aspectos assim da corrida que eu gosto muito, que eu admiro muito. Acho que é um esporte razoavelmente acessível, né? E me faz muito bem. E aí eu tô há 10 anos já cultivando essa prática, amadureci muito enquanto corredora e realizei muitos sonhos também como corredora. Acho que o prazer de terminar uma maratona é algo muito indescritível, você conseguir ultrapassar essas barreiras, correr 42 quilômetros, é algo que eu nunca achei que eu ia fazer na vida e já fiz 2 vezes. Então, a minha vida ela é muito melhor com a corrida. Você já leu o livro do Haruki Murakami, O que eu penso quando corro? É mais ou menos esse o nome, não é? O que eu penso quando falo de corrida, É, acho que é algo é por isso. aí. Ele filosofa em cima da corrida. Hum? Sim, O seu pai te dirá que nós, psiquiatras, somos muito preocupados com gente que fica adita, que fica dependente de corrida. Quer dizer, o cara tá machucado, obsessivo, né? né? E fica obsessivo, fica. Alguém já está te perguntando aqui alguma. Nem vai para o Santos ou vai para o Flamengo? Meu Deus. Olha, se fosse uma opinião política, eu diria que ele pode ir para qualquer time do mundo. Mas como é uma opinião futebolística, e eu não vou olhar para o lado político dele, deixa ele voltar para o Santos, está tudo bem, não é isso? Olha, eu acho que até aqui, tem muitas coisas questionáveis, né, sobre a pessoa Neymar e sobre a marca Neymar, porque tem muitas instâncias e muitas decisões que eu acredito que são tomadas por quem gere a carreira dele e não necessariamente por ele. Então, a pessoa e a marca Neymar merecem questionamentos. Mas, visto que eu já tive que passar pelo meu luto, pelo esquecimento de um grande ídolo, e esse ainda que a gente saiba, não cometeu nenhum crime, não tem nenhuma violência de gênero envolvida, né? Nada desse tipo. Então, por enquanto, eu ainda estou falando, tá bom, volta para o Santos e vamos ser felizes com ele jogando bola. Mas meu ídolo, eu já não coloco nessa posição. Você fala do Pelas Pelé, né? questões. Do Pelé, do Giovani, né? O Pelé com certeza eu vou cultivar sempre como um ídolo, mas assim, a questão do luto mesmo, tá falando do Robinho, né? Que é uma Ah, é um pessoa luto. que é um luto que a gente teve que passar, uma pessoa que a gente teve que tirar da nossa vida, apesar de ter sido responsável por alguns dos momentos mais felizes que a gente viveu quando a gente fala de Santos, né? Mas Ah, eu não acho que ele vai pro Flamengo, não, tá? Eu acho que quando ele voltar pro Brasil, ele vai voltar pro Santos mesmo. é, desde que ele calhe a boca sobre as opiniões políticas dele, eu também acho que ele deve voltar para o Santos. O nosso desafio inicial era assim, Anitta, lugar de mulher é no futebol? Ou tem lugar para mulher no futebol? Essa é uma afirmação muito sexista, né? Eu estava lendo que havia até uma lei de 1941 que proibia a mulher jogar futebol porque ia ficar inapropriado, iria desonrar as mulheres, etc. E você adora futebol feminino. Todo programa seu você fala das sereias, né? Que dia para falar disso. Futebol feminino é algo que um dia o pessoal vai virar um esporte de massa, como o futebol masculino. Por que você admira tanto? Por que você fala tanto de futebol feminino? Olha, eu acho que tem certos temas que são bandeiras, né? E eu sou uma pessoa que eu acredito muito no feminismo, eu acredito muito na luta das mulheres pela equidade. Então, eu acredito que eu tenho que falar sobre futebol feminino. E eu não falo de forma vazia, eu acompanho, eu assisto os jogos, eu já comentei uma Copa do Mundo feminina, né?
no ano passado pela Casa TV, já comentei jogos de campeonatos femininos, do Paulista feminino. Então, eu acompanho e conheço a modalidade. Óbvio que tem pessoas que são mais especialistas do que eu, que acompanham o futebol feminino internacional, que não é o meu caso, por exemplo, mas é uma bandeira que eu faço questão de levantar, porque se eu vou falar de mulheres e do espaço das mulheres no futebol, eu acho que tem que ser algo global. Eu quero falar de mulheres dirigentes, eu quero falar de mulheres membros de comissão técnica, mulheres treinadoras e mulheres jogadoras, de torcedoras, de as mulheres poderem ocupar todos os espaços no que a gente entende como mundo do futebol. Então, é por isso que eu me importo tanto em falar de Sereias da Vila. E quando eu falo de falar de Sereias da Vila, não é simplesmente falar, ai, que bonitinho, elas jogam futebol, porque eu não gosto disso, eu não sou essa pessoa. Como você falou, eu sou uma pessoa realmente muito politizada. Então, eu acho que tem que ter um cuidado, porque tem muito hate em cima, tem muito machismo, tem muita misoginia, mas eu falo do futebol feminino como eu falo de futebol. Futebol feminino é futebol. Então, se eu vou assistir um jogo das Sereias da Vila, eu vou analisar taticamente o que está acontecendo ali. Se eu vou comentar, né? Eu vou falar sobre os erros, eu vou falar sobre os acertos, sobre as substituições. E eu acho que isso falta bastante, assim, ainda, por parte desse mundo do futebol feminino, entender as críticas, diferenciar, né? As críticas que são machistas, misóginas e sem fundamento das críticas que é de quem realmente acompanha a modalidade, assiste e tudo mais. Eu estava lendo que em 2023 teve uma pesquisa no Reino Unido, 68% dos homens achavam futebol feminino terrível, né? Afora esse olhar misógino, futebol feminino recebe menos investimento, tem menos visibilidade, os salários são menores, a preparação física é menor, as jogadoras precisam ter outro emprego para complementar. Eu acho que os técnicos que treinam equipes femininas não são tão categorizados quanto os técnicos que cuidam de equipes masculinas. Aliás, hoje você estava botando a boca no trombone muito comportadinha a respeito da volta de um treinador para o Santos. Eu entendi que você não pode falar disso, que isso é perigoso, né? É isso mesmo. Que outros limites o futebol feminino tem? Visibilidade, dinheiro? O que é? Então, vamos colocar da seguinte maneira, tá? Que quando o Brasil já era tetracampeão do mundo, estava tendo a primeira Copa de Futebol Feminino da história. Era 1991. São 61 anos de diferença, se eu não estou enganada, não é isso? A primeira Copa masculina foi em 1930. 30, no Uruguai. Então, no Uruguai. A primeira Copa Feminina foi em 1991. No Brasil, a gente passou por 50 anos. 50? Agora não vou lembrar, ou não me preparei para o ano exatamente, mas passamos décadas de proibição do futebol feminino. Vargas proibiu o futebol feminino. Por lei, por lei. Como é que a gente vai colocar uma modalidade praticada desde o início dos anos 1900 para uma que ficou com décadas de proibição e ainda mais outras décadas sem profissionalização? Como é que a gente vai esperar que esteja no mesmo patamar? Como é que a gente vai esperar que tenha, né, tantas atletas? No Santos, hoje, ainda tem atletas que não fizeram base, que com 14 anos estavam jogando no profissional. Enquanto a gente vê os meninos da Vila, quando eles sobem com 17 anos, a gente acha muito cedo. Você sabe muito melhor que eu a diferença do desenvolvimento do corpo de alguém de 14 e de 17 anos. Quando a gente viu o Lucas Braga jogando no Santos, e aí a gente falava, ele não tem tal fundamento porque ele não fez base, porque ele veio da várzea. As jogadoras, quantas não tiveram a oportunidade de fazer base? Agora que isso está sendo desenvolvido, né? Agora tem seleção sub-17, agora tem Brasileirão sub-20, mas isso é super recente. Então a gente não pode esperar que seja igual, não tem como ser igual. A modalidade está se desenvolvendo agora. E depois de muita luta, muita briga. A Marta virou profissional com 14 anos, por exemplo. Tá. Quer dizer, eu acho que a hora que o pessoal perceber que tem público e que pode se ganhar dinheiro com isso, um monte de empresário, um monte de gente começa a entrar nesse meio, né? Isso começa a rodar como uma coisa milionária. Ó, você falou de haters.
É, não é segredo de ninguém, eu sou um homem de esquerda e durante a campanha eu falei muito mal do nefasto, falei muito mal para todos os médicos e eu recebi um monte de ameaça, eu, meus filhos, etc. CRM, melhor nem começar, né? Eu não sei o que é isso. Eu vejo o seu programa com assiduidade, volto a lembrar que só à noite, não na hora. Eu fico pasmo, por isso que eu digo que você é brava, com umas Eu sou. afirmações grosseiras, sexistas, que acham que fogão e sexo resolve o problema das mulheres. Se pergunta se é casada, não é casada. Aí você fala, vou cortar esse sujeito e pronto. Isso te ainda irrita, te desanima esse tipo de agressão? Eu levo a minha vida com um lema muito importante, que é a minha desistência é a vitória deles. E eu não vou deixar isso acontecer. Então eu me irrito. E eu deveria parar de me irritar, né? Mas é difícil. A gente é humano, a gente tá ali ao vivo, aparece um comentário. Nem sempre eu consigo dosar a minha reação, né? Tem uns que me irritam mais do que outros. Mas eu tô melhorando. E eu acho que quando eu estava longe, quando eu estava morando no Chile, que foi quando eu comecei a aparecer mais na internet, quando aconteceu pela primeira vez o episódio do Robinho, que eu fui uma das vozes mais fortes contra a volta dele e tudo mais, eu não sabia lidar com aquilo e eu estava muito longe de tudo que era seguro para mim. Eu estava longe da minha família, eu estava longe dos meus amigos, sabe? Eu estava em outro país, só eu e meu marido. Então, foi muito difícil de lidar com aquela dor no meio de um estado de solidão. Quando eu voltei, e um dos motivos que eu voltei foi justamente para não estar mais envolta nessa solidão, eu mudei bastante. Eu ainda tenho muito para melhorar em relação a quanto eu me irrito com essas pessoas, eu não tenho dúvida disso, mas você saber que a vida real não é a internet ajuda a lidar. Quando eu saio da internet, eu encontro os meus amigos, eu encontro a minha família, ou quando eu vou à Vila Belmiro, todo mundo gosta de mim, as pessoas são gentis comigo, eu sou muito gentil com as pessoas, eu não trato ninguém mal, eu converso com todo mundo, eu faço amigos no estádio, eu sento sempre no mesmo lugar na Vila Belmiro, todo mundo, eu cumprimento as pessoas subindo a escada, todo mundo está sentado lá sempre. Então, um aspecto muito importante é, existe gente muito, muito, muito escrota? Existe. Mas essas pessoas, elas se escondem atrás de avatares, nomes falsos, ou elas são perfis, ou elas, sabe, elas não são pessoas que na minha frente vão me confrontar dessa forma. Então, o que eu sempre me apego muito é que a internet não é a vida real. E que a vida real é muito melhor do que a internet. Uhum. Olha, vamos ver se eu não me engano. Quem quiser tirar uma foto com a Anitta, cumprimentá-la, setor 17. Não é o setor 17 que você fica? Já sei É. até de cor onde essa moça fica lá. Uma outra coisa vai ficar brava comigo, mas não, mais ou menos. Aí é uma questão de hábito e coisa de velho, né? O hábito é a segunda personalidade da gente. No começo, eu confesso que eu estranhei muito ver narração de futebol, repórter de campo com mulher, né? Achei estranho, porque no meu tempo tinha Osmar Santos, Joseval Peixoto, não é do seu tempo, Fiore Giliotti, que dizia fecham-se as cortinas e termina o espetáculo, tinha uma coisa poética. E às vezes ouvir mulher narrando futebol, eu achei esquisito. Mas a gente vai se acostumando, né? Você acha que este é mais um campo de atuação das mulheres que não vão dever nada ao homem, nem essa coisa meio poética, metafórica que os antigos narradores tinham? Olha, ser narrador eu acho que é tão difícil. Eu É. acho que tem gente boa e gente ruim, e aí independe se é homem ou mulher. São décadas e décadas e décadas de uma imposição de vozes masculinas narrando. Então eu entendo todo mundo que diz eu estranho, eu demorei para me acostumar. O que eu nunca vou achar normal é que as pessoas tenham tanta vontade de ir para a internet ofender essas narradoras e estão buscando esse espaço delas. E muitos desses narradores que você citou, eles são inspirações para as novas gerações de homens narradores. Quem essas mulheres tiveram para se inspirar? Ninguém. Então, assim, elas ainda estão buscando. Tem a Luciana Mariano, que acho que é a mais antiga, assim, que eu consigo pensar. Posso estar errada, mas a mais conhecida, assim, e que está longe de ser uma mulher velha.
mas eu acho que as mulheres ainda estão buscando o seu estilo, o seu jeito de narrar. Porque não é isso, não tem. Quando você fala, esse aqui, né, esse narrador me lembra, vou citar um que, amor da minha vida, eu sou apaixonada dos Oscar Ulisses. Ah, Eu claro. sigo o estilo dos Oscar Ulisses, ou eu vou mais pro lado do Galvão Bueno, ou eu gosto de uma coisa mais jovem, eu gosto do Villani. Essas mulheres, eu acho que as mulheres narradoras, elas ainda estão pavimentando um caminho diferente, um caminho de achar o seu próprio estilo, a sua forma de narrar, que consiga ser marcada por ser feminina, mas sem colocar traços de feminilidade nisso. Não sei se eu me expressei muito bem, mas é isso Hum. que eu acho. Não, não dá para. A mulher não tem um exemplo para falar ripa na chulipa e pimba na gorduchinha e tal. Não, não tem um caminho atrás para poder ouvir. É isso, né? Não tem uma inspiração, um modelo. Hum? E aí eu acho que é uma construção, sabe? As mulheres estão ao longo do tempo construindo esses exemplos, estão construindo esse caminho de uma coisa mais autoral, uma coisa própria. E que é verdade, às vezes pode gerar um estranhamento, mas a gente tem que estar aberto para o que os novos tempos estão permitindo que a gente viva, que a gente experimente. Mesmo a mulher comentando futebol, às vezes gera um estranhamento. Tem gente que eu comentei vários jogos nesse Paulistão, né? Pelo Paulistão Play, que é o streaming do próprio Paulistão. Fiz assim, mais de uma dezena de jogos. E às vezes vinham umas pessoas. Esse dia para mim foi muito característico, foi muito impactante. Eu saí da transmissão conversando com o narrador que estava fazendo comigo o jogo, que era o JP Ferreira, e ele falou: Nossa, uma coisa que eu gosto de fazer jogo com você é que você tem um bom timing, você evita interromper o narrador. E que é algo super difícil, que eu já fiz muito, de interromper, de não ter o timing certo. E eu tenho uma sorte, um privilégio de ter pessoas ao meu redor que consomem muito futebol e que conseguem me dar esses toques de uma maneira generosa. E aí ele me falou isso depois que acabou o jogo. No dia seguinte, veio um cara no Twitter me falar: você interrompeu muito o narrador. Sendo que o próprio narrador tinha acabado de me falar que eu não interrompi ele nenhuma vez. Então, eu acho que gera um incômodo tão grande, uma mulher numa transmissão esportiva, que às vezes as pessoas até fantasiam coisas para achar uma crítica para fazer, sabe? Ah, eu vou lembrar que eu te ouvi também há um tempo atrás. Eu trouxe aqui no programa para falar de literatura e gosto muito dela, tenho uma ótima relação com ela, com a Natália Timmerman. Adoro a E eu Natália. vi um podcast seu entrevistando a Natália, não tem? Eu falei, Anitta, é isso, não é? O que era Sim. aquele podcast? Sobre literatura, não é isso? Não, é um podcast, na verdade, que eu trato de temas que eu sou judia e que tem a ver com o judaísmo, enfim. E aí, quando a Natália lançou o livro dela, a gente a convidou, que é o livro dela, para quem não conhece, né, As Pequenas Coisas, trata sobre o processo de luto depois da morte do pai dela. E o luto no judaísmo ele é muito característico, né? Ele tem características bastante singulares. Então a gente trouxe ela para falar sobre o livro e um pouco sobre esse processo de luto que ela viveu. E o livro é lindíssimo. Eu adoro a Natália também. Eu tenho um ótimo amigo que também é santista, que é o Mário Sérgio Cortella, e o Cortella disse para mim assim: torcer para o Santos é a coisa mais ilógica do mundo, porque a gente fala peixe, 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 só que o símbolo do Santos é uma baleia, que é um mamífero. Tem nada a ver com peixe. Então eu ia te perguntar. Aliás, hoje o Henry deu uma bola dentro. Você não lembrava de um negócio, ele pá, jogou um negócio para te lembrar. Rony, Dá para viver ao lado de um corintiano em casa? Como é que é essa situação? É meio claro que confortável? dá. Por enquanto dá. Você falou da baleia, eu tenho uma tatuagem aqui, dá para ver, são duas baleias É. que eu fiz. Sou eu e meu pai. É uma forma de ter uma tatuagem que remeta ao Santos e que fale sobre essa nossa ligação. Mas sobre o meu relacionamento, eu acho que o fundamental para uma pessoa como eu é se relacionar com alguém que goste de futebol também e que não julgue a sua relação com o futebol, no caso, a minha relação com o futebol. Porque tem gente que não vai entender, né? Uma pessoa que não acompanha futebol, que não cultiva essa relação com o seu time e tudo mais, talvez não faça sentido eu falar, olha, domingo, volta de feriado, eu vou descer para Santos 2 da tarde, vou voltar para casa meia-noite
porque eu preciso estar na final do Campeonato Paulista para ver o Santos. Ou não entenderia por que eu decidi descer para o jogo contra o Fortaleza na última rodada, com o Santos perigando ser rebaixado, e sabendo que podia dar muito problema no estádio. Então, eu acho que o fundamental não é torcer para o mesmo time, mas é ser capaz de compreender essa paixão e essa, talvez até uma devoção, né? Que a gente tem pelo nosso time, esse sentimento tão forte de pertencimento, que a gente vai estar de mau humor, aí tem que me aguentar, né? Depois que o Santos perdeu a Libertadores, por exemplo. Quando o Santos foi rebaixado, eu passei 2 dias chorando, de verdade. Eu fiquei tão mal, fiquei péssima. Eu não podia ter alguém perto de mim que me julgasse pelo que eu estava sentindo. Então, eu acho que mais importante do que ser rival é a pessoa ter essa compreensão da profundidade desse sentimento. Eu brinco que é absurdo, porque eu falo, homem pode trocar de esposa, mulher pode trocar de marido, pode trocar de emprego, pode trocar de partido político, mas eu nunca vi ninguém trocar de time. Não sei se você já viu alguém, deve ser raríssimo um negócio desses. Olha, eu conheço uma pessoa que eu me lembro de trocado de time, mas é que eu demorei muito tempo para entender, né? Para elaborar um pouco. Eu penso muito. Eu sou uma pessoa que pensa muito. Um defeito terrível esse. Mas eu sempre fico elaborando na minha cabeça. E eu acho que realmente o que descreve essa nossa ligação com o time é um sentimento muito forte de pertencimento, né? Que transcende todas as outras características que a gente tem. Ali no estádio, eu estava sentada, eu sempre sento perto do seu Miguel, enfim, que assim como nós é uma pessoa bastante progressista, e ele tem um grande amigo que senta ali do lado e que é muito pelo contrário, assim, que pensa de forma completamente oposta. Mas o que une eles? Eles viajam juntos para ver o Santos. Então eu acho que é uma coisa tão forte que acaba eliminando algumas barreiras que no nosso dia a dia, se não fosse pelo futebol, seriam grandes barreiras. Então, eu acho que esse pertencimento ele é quase indescritível. É muito, muito difícil de colocar esse sentimento em palavras. Eu moro aqui em Genópolis e eu me lembro com muita tristeza de um 7-1 do Corinthians em cima do Santos, foi aqui no Pacaembu, e passava os carros buzinando aqui na... E eu, maluco, eu sou psiquiatra, mas não sabe fazer isso. Desci na porta para ficar dizendo para os corintianos que pode vir, que eu vou na porrada mesmo, para com isso. Provocando, quer dizer, é completamente insana a paixão que nós temos por isso. Eu ia te dizer, você tem um pique extraordinário, é o que você estava dizendo. Você foi agora na Páscoa assistir o jogo. Eu vejo, você fala, não vou na Vila. Tá lá Eu na me Vila, quer dizer, você... jurei que eu não ia nesse jogo, juro, me jurei. Falei para todo mundo, não vou, esse eu não vou, porque vai estar muito trânsito. Mas aí, a hora que abriram as vendas, eu ainda fiz upgrade do meu sócio, porque eu fiquei com medo de ficar sem ingresso e fui pro jogo. E no estádio, você começou a tocar nisso. Você ainda percebe grosseria? Às vezes o árbitro ou a árbitra é mulher, bandeirinha. Você ainda percebe muita grosseria com você no estádio, com a equipe de arbitragem? Ainda é comum, não é? Comigo, eu vou te dizer, nunca passei por nenhum constrangimento, nenhuma situação bizarra em estádio, com uma exceção, que foi uma vez, você também vai lembrar muito bem, em 2010, meu pai deu a louca e falou: vamos para a Bahia na final da Copa do Brasil. Sei. E lá fomos nós para o Barradão assistir aquela final. E aquele, eu tinha 15 anos, foi o único dia da minha vida que eu fui assediada no estádio. E foi verbalmente, não chegou, tipo, acontecer nada assim. Meu, era uma criança, tinha 15 anos. Mas na Vila Belmiro, acho que a Vila Belmiro ela tem uma aura muito diferente. Assim. Ela é um ambiente. Primeiro que é na praia, né? Então, assim, como as pessoas se vestem é diferente, como as pessoas se portam é diferente. Eu nunca tive nenhum problema, nem no Pacaembu também, nem quando eu fui em jogo do Corinthians com o Henry. Nunca tive nenhum problema. Nenhum. A única vez foi essa vez no Barradão. Comigo, jamais. E nem questão de assédio, de desrespeito, nem questão das pessoas, tipo, nem hater, porque hater é só na internet, isso não acontece na vida real. Mas o que eu vejo é que ainda tem questões de homofobia e questões de machismo, especialmente com arbitragem, mas diminuiu muito.
Não é que acabou, mas é muito raro hoje em dia no estádio eu ouvir alguma coisa tipo viado, ou chamando mulher de sei lá o quê. Muito raro. Tem, lógico que tem, mas diminuiu muito. É, esse jogo no Barradão foi gol do Edu Dracena, que nós somos Cabeça. campeões da Copa do Brasil. Uhum. Agora, vou falar para você aqui. Quando a Edna roubou o Santos, eu fiquei pensando, como é que eu vou xingá-la para não parecer misoginia, não parecer. Que xingamento eu podia usar? Porque São é duro, tantos, né? mas são É, tantos. Mas você vê como a cultura machista, ela tá dentro da gente. é. Mas você pode chamar de ladra, de imbecil, de maldita, não sei que sim, sabe? Ah, Acho mas que são maldita é tantos. pouco. Maldita é meio infantil, né? Vai aparecer aqui, né? Ai, sua bananona, né? Não. Mas, mas xingo muito também. Nossa, aquele jogo contra o São Ah, Paulo, olha, que assalto. olha, você trabalha no maravilhoso Diário do Peixe. Mulheres podem seguir Diário do Peixe, viu? A gente chegou a 40, estamos com 26 pessoas. Depois, ó, mais de 1.000 pessoas vão assistir a sua entrevista. Então, mulheres podem seguir o Diário do Peixe, homens. Vale a pena seguir a imprensa que fala do Santos, porque a grande imprensa não fala. Você trabalha com Giovanni Martinelli, o Farinha, a Laura, etc. Hoje eu praticamente só vejo mídia alternativa. E não é só para falar do Santos, não. Para falar do Brasil também. Sair do mainstream da mídia convencional foi uma boa escolha sua? Te deu mais liberdade? Fala um pouquinho dessa mídia que não é só esportiva que explodiu, né? Fala um pouco disso, da escolha para essa mídia que não é a mais tradicional, ela é mais verdadeira, ela está ganhando espaço, ela é mais democrática. Fala um Olha, pouquinho. eu acho que o fato de existir uma mídia alternativa é muito democrático. Não, não diria que foi exatamente uma opção, foi o que me apareceu, foi o espaço que eu consegui, que eu conquistei, né, e que onde eu me firmei. Um pouco mais desse lado do futebol, acho que como você falou, né, a imprensa tradicional fala muito pouco sobre o Santos. E isso é algo que, obviamente, gera um incômodo enorme no torcedor, que sempre foi muito negligenciado. Então, hoje, eu acho que, eu não tenho dúvida do que eu vou dizer, eu acho que nunca o torcedor do Santos se sentiu tão contemplado. Nunca o torcedor do Santos teve tanto espaço para ouvir falar do seu time, para ver análise sobre o seu time. E tem todo tipo de gente, né? O Diário, para mim, foi o primeiro grande site assim que surgiu, o primeiro grande portal que surgiu sobre o Santos. E eu acho fantástico o trabalho, que todo trabalho sempre pode melhorar, mas o Diário ele foi criado por 4 homens brancos, enfim, e que hoje tem 2 setoristas, uma mulher que é a Laura, e um homem negro, que é o Lucas Barros. Então, a gente já vê uma diversidade em si. Eu e a Laura apresentamos programas diariamente. A Laura e a Ju Santos têm um programa semanal. Então, eu já, enfim, a Nájila já fez participações recorrentes, a gente tem o Henrique Farinha que já fez participações recorrentes. Então, eu vejo que a diversidade ela é muito possível na mídia alternativa. Isso é muito legal. E eu acho que o Diário ele também traz o Santos 360. Fala do profissional masculino, mas fala da base, fala do feminino, da base feminina, fala de questões políticas, fala de questões de marketing, fala do sócio. Então, o Diário ele tem essa força, né, de ser uma plataforma que abarca o Santos como um todo. Mas eu admiro muito também quem está no YouTube, quem tem os seus canais no YouTube com essa força, essa relevância e que dá um abraço, né, no torcedor do Santos. Como, por exemplo, a Isabel Nascimento, minha grande amiga que está nessa desde 2017. A Uhum. Nájila Luz também que está todo dia criando conteúdo. São meus amigos, assim, porque a gente está junto nessa batalha. O Felipe Noronha, que é o grande sucesso aí da imprensa alternativa do Santos, um canal gigante. Eu admiro muito essa batalha dos canais. Tem vários, tá? Eu vou esquecer de citar um monte. A Duda Sobral, uma menina super nova que faz vlogs, segue o Santos por toda parte. Então, eu acho que é muito legal quando o torcedor do Santos tem possibilidades. As pessoas vão errar, vão acertar. Acho que tem problemas estruturais, né, na mídia alternativa por falta de recursos, por falta de pessoal.
ter equipe é fundamental, ter bons editores na minha... Editor no geral, não editor de vídeo, né? Editor como a função do editor no jornalismo. É muito importante, isso é cada vez mais raro, mas também nas redações tradicionais, né? Que foram perdendo muito dinheiro, enfim, nos últimos anos. Eu acho que isso faz falta, mas ao mesmo tempo acho que tem todo tipo de conteúdo para todo tipo de pessoa consumir. A gente também tem que contar um pouco com o senso crítico de cada um, porque também no YouTube tem muita fake news, tem muita mentira, muita gente que só quer se aproveitar do clique fácil. Mas eu tento olhar o copo meio cheio, que é a possibilidade do torcedor do Santos se sentir abraçado. Eu tenho um grande amigo, você deve ter assistido esse dia o programa, né, professor, que é torcedor da Portuguesa. E que ele também tem um canal da Portuguesa, que ele fala todos os dias sobre a Portuguesa. Imagina como se sente o torcedor da Portuguesa, que finalmente tem um programa todos os dias para assistir sobre o seu time. E se a gente que é santista reclama, imagina o torcedor da Portuguesa, que está lutando pela sobrevivência do clube e ninguém faz em lugar nenhum e que eles agora têm essa possibilidade. Então eu acho que é muito legal e muito democrático isso. Eu sigo, eu estou encantado, porque lembrei aqui, do Ademir, do Vitor Hugo, do Vanderlei Corrêa, do Alex Frutuoso, do Sormani, do Felipe Noronha. Graças a Deus, a gente tem abnegados santistas, um monte de gente, agora não vou lembrar mais, mas O De Olho é no democrático. Peixe faz um trabalho ótimo também, com o Felipe Camargo, enfim, muita gente. O que você está fazendo fora do esporte? Você tem algum projeto profissional, pessoal ligado a uma outra área de jornalismo, a política, a judaísmo? Você tem outras projeções ou projetos profissionais? Olha, o futebol é o que eu amo, né? Realmente que eu gosto, mas é um mundo muito difícil. E hoje o que eu faço no futebol não faz o básico para a vida de uma pessoa, que é pagar as contas, né? Que não dá para a gente fingir que a gente vive só de amor, porque não é verdade. O meu trabalho, na maior parte do meu dia, eu sou assessora de comunicação, ou sou, desculpa, coordenadora de comunicação do Instituto Brasil-Israel, que é uma organização sem fins lucrativos que fala sobre Israel com um viés progressista. E que é uma grande batalha, né? Nesse momento nunca foi tão difícil e desgastante esse trabalho, mas hoje em dia eu faço esse trabalho de bastidores. E é isso. Esse é o meu trabalho, efetivamente. Santos é a minha paixão e um caminho que eu estou tentando construir no esporte como comentarista esportiva, a duras penas. Bom, eu não esperava nada de você que não fosse uma voz progressista onde você trabalhasse. Exatamente. A gente Seria muito trabalho, mas a esquisito. gente também não consegue ir contra os nossos próprios valores, né? Quais foram os momentos mais marcantes como profissional, como torcedora que você já viveu? O pior eu até desconfio qual foi. Faz uns 3 meses, aí um Vai. pouco mais, né? E os melhores? Onde você estava que você falou? Olha, um péssimo também que eu fui com a delegação do Santos para o Japão. Então, aquela final contra o Barcelona, eu também tive que me tomar muito saquê para conseguir voltar para o Brasil. Mas você teve coisas boas e ruins na profissão e como torcedora? Olha, que eu falei, nessa área profissional do futebol, ainda estou tateando bastante. Acho que se tudo der certo, ainda é um começo de carreira. Espero chegar mais longe, espero me firmar nesse lugar de comentarista. Então, profissionalmente, fica por aí. Mas eu vivi tantos momentos maravilhosos com o Santos. Eu criei tantas relações profundas por causa desse time, né? Eu tenho tantas lembranças com o meu pai. A gente acompanhou a campanha de 2011, né, em que o Santos foi campeão da Libertadores, de cabo a rabo junto. Meu pai, bom, você sabe como é, né? Psiquiatra trabalha muito e ele sempre trabalhou 12 horas por dia no consultório. E ele, naquele ano, abriu uma exceção muito grande para a gente poder descer para Santos todo meio de semana para assistir os jogos da Libertadores. E a gente sempre foi ouvindo as músicas das antigas, né? Eu sou uma grande fã de Wilson Simonal, de Tim Ah, Maia, enfim, por causa dele. Então, as minhas grandes lembranças são com o meu pai assistindo jogos. Óbvio que
a noite mais inesquecível de todas foi a final da Libertadores, né, de 2011. Foi um dia que não tem como esquecer aquela emoção, aquele sentimento. A final do Campeonato Paulista contra o Será que a Santo Anitta André. congelou? Ah, tá. Voltou. Voltei. Aquela final do Campeonato Paulista contra o Santo André, que o Ganso faz que não vai sair, foi um momento super tenso, né? Essa final no Tudo no Barradão. Pacaembu. Tudo no Pacaembu. Eu vi o final da Libertadores aqui no Pacaembu, Santos com 9 ou 10, 9, né? Que o Ganso disse que não ia sair aqui no No Pacaembu. Pacaembu, também esse momento. Mas, assim, recentemente, estar na Neoquímica Arena, acho que fazer parte desse momento da reconstrução do Santos tem sido muito importante para mim também. Eu nunca. A Nájila tirou uma foto muito bonita que ela postou no Instagram dela que dizia: te abandonar nunca foi opção. E nos últimos 3 anos, a verdade é que eu fiquei tentando me acostumar com a ideia de jogar a Série B durante todo esse tempo, né? Porque uma hora ia acabar acontecendo com essa gestão tão negligente no aspecto do futebol. Então, eu sempre soube que, independente do que acontecesse, eu continuaria sendo a torcedora que eu sou. Mas estar junto no momento em que eu vejo o Santos se reconstruindo e voltando ao lugar que tem que estar, né, numa final, sendo protagonista, isso também é muito especial. E foi muito legal essa última semana na Neoquímica Arena, que eu fui com meu pai também. Fui eu, meu pai e o Henrique, que é meu marido, e eu e meu pai, a gente pôde estar junto, sabe? Depois de tanta tristeza, estar junto num momento tão feliz, foi muito bom. Ah, às vezes, quando eu sou orientador de doutorado ou de mestrado, eu vou para a banca e eu fico sempre naquela de eu vou alisar para o meu aluno ou eu vou ser tão cruel com ele para ninguém achar que eu estou puxando a sardinha para a brasa dele. Então, quando você assiste um jogo, você consegue separar a torcedora da jornalista ou você é mais crítica ainda com o seu time porque você torce para aquele time? Tá, que é muito difícil isso. Realmente é um desafio e eu acho que a minha tendência é ser ainda mais crítica. Uhum. Inclusive, um grande desafio que eu vivi esse ano, eu comentei o jogo entre Santos e São Paulo, que o Santos ganhou de 1-0 com aquele gol que foi marcado pelo Morelos de pênalti. E eu tive, assim, eu recebi críticas falando: ah, você elogiou muito São Paulo, você só elogiava São Paulo. Eu, de fato, achei que o São Paulo jogou muito melhor do que o Santos, não tenho nenhum problema em dizer isso. Conversei ali com o narrador que estava trabalhando comigo naquele dia, que se eu não me engano era o Marcelo Razan, que é um cara incrível e que eu adoro trabalhar com ele. Até conversei na hora o que ele achou, tá? De opinião dele. Ele falou: não, tá tudo bem. Mas aí eu não sei muito se fui eu sendo muito crítica com o Santos ou se as pessoas que estavam assistindo esperavam que eu fosse mais elogiosa com o Santos. Mas é muito desafiador e a minha tendência, e pessoalmente eu reconheço isso, é ser mais crítica com o meu time. Ainda Olha, estou trabalhando nessa parte. tá. Ó, eu sou um naif como entrevistador, então certamente eu deixei de te fazer alguma pergunta que deve ser muito importante, muito legal, muito visceral para a tua profissão. Então, nós estamos encerrando, eu vou deixar você com a sua casa. Tem alguma coisa que você acha que agora, ao final, olha, cara, você não me perguntou isso, isso é importante. Quer falar alguma coisa? Olha, eu gostaria um pouco de falar assim sobre a relevância de você ver mulheres ocupando espaços, né? E ver pessoas que sempre foram negligenciadas nesses espaços tão predominantemente masculinos e brancos, de pessoas privilegiadas e tudo mais. É, eu acho que quando a gente permite que novas pessoas ocupem esses espaços, a gente ganha novas perspectivas. E eu acho que a gente tem exemplos recentes muito concretos sobre isso. Então, talvez, e acho que você pode dizer melhor do que eu, há alguns anos, tudo que o Vinícius Júnior tem passado na Europa não fosse colocado com a mesma e devida importância da gente problematizar o racismo. A gente até vê pessoas dando declarações horríveis, falando que homens têm que aguentar, esse é o futebol. A gente não pode simplesmente aceitar. Mas como que a gente ganha essa perspectiva? A partir do momento que a gente abre o espaço para pessoas negras falarem, para elas expressarem, para elas problematizarem, e a gente abaixa a cabeça, escuta e absorve novas perspectivas. O caso do Cuca, por que mudou? Por que a estratégia de relações públicas do Cuca mudou? Por que ele decidiu falar sobre o assunto e agora usar o passado dele para conscientizar
sobre a violência de gênero, porque foi aberto um espaço para a perspectiva das mulheres, e essas mulheres, nós mulheres, não deixamos esse caso cair no esquecimento sob hipótese nenhuma, porque nenhuma de nós estava disposta a deixar ele em paz até que ele falasse abertamente sobre esse assunto. E ele finalmente falou. Por que que esse caso do Robinho ganhou tanta repercussão? Por que que isso foi levado à última potência, que foi uma pressão até da própria sociedade para o STJ e o STF agirem? Porque as mulheres estavam num lugar de falar, de se expressar, de colocar o problema da violência de gênero. Então, eu acho que quando a gente coloca minorias, a gente coloca nesses espaços pessoas que por tanto tempo foram ignoradas, negligenciadas, a gente abre espaço para novas perspectivas e que tornam a nossa sociedade melhor e mais humana e mais capaz de empatia. Então, eu acho que é por isso que as mulheres têm que estar no futebol, é por isso que pessoas pretas têm que estar no futebol, e na imprensa, e na mídia, e ocupar esses lugares, porque é só assim que a gente vai quebrar essa hegemonia de pensamento que sempre foi tão ditada por homens brancos privilegiados. Maravilhoso. Tem a história do Sartre e da Simone de Beauvoir, eles estão num café e o Raymond Aron disse, ó, você tem que estudar com o Russell na Alemanha. Ele disse o seguinte, ele consegue transformar um coquetel de abricot numa aula de filosofia. Então, quando a gente fala de futebol, os caras falam, ah, mas é pouco importante, é pouco relevante. Não, tudo é relevante, tudo serve para a gente olhar para o mundo com outros olhos. E eu acho que a sua entrevista foi maravilhosa. Muito obrigado. Um abraço ao seu pai, não sabia, né? E esteja aqui quando quiser comigo. Um abraço ao Henry aí antes que ele grite, tá bom? Ah, ele vai gritar daqui a pouco, né, professor, que vai ter jogo do Corinthians 9h30 já já, então os gritos são daqui meia hora. Ah, tá bom. Então, um super beijo para você, para as moças, para a Nájila, para quem estava aí. E muito obrigado pela sua entrevista. Foi maravilhosa. Muito obrigada a você, professor, pelo convite, um privilégio. Acho que a gente tem pessoas que abertamente falam sobre saúde mental e trazem esse tema e com essa consciência, adoro essa palavra, desexcepcionalização do que é a saúde mental é cada vez mais importante para que isso não seja mais um tema de preconceito, para que, inclusive, a gente precisa muito falar sobre psicologia e psiquiatria no esporte, né? Cada vez mais. Pois é. Então, eu também quero deixar aqui um agradecimento pelo seu trabalho, pelo convite e que a gente tenha a melhor das sortes e muita competência no próximo domingo. Eu ia dizer isso. Um super beijo, Anitta. Um beijo para todo mundo que acompanhou a gente, viu? Parabéns pela entrevista. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.